E você aí de casa que está assistindo a gente, gosta de assistir histórias sobre crimes, sobre investigação criminal? Sabe aquelas bem tensas em que os criminosos parecem sempre estar um passo à frente de toda a investigação? A verdade é que quando aparece a informação baseada em fatos reais, a história fica muito mais assustadora. E a popularização dessas produções levanta um questionamento. Por que que a gente gosta tanto dessas histórias violentas? Eu sou a Miviki E eu sou Samu Strazer. e no programa de hoje a gente vai conversar sobre True Crimes. Pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre True Crime, né, Vicky? Um gênero que tá bastante alta de novo. Sim, e se a gente for parar pra pensar, né, Samu? Histórias sobre monstros, assassinatos, crimes sempre foram muito populares, né, na história da humanidade. Isso sempre instigou e sempre rendeu muito conteúdo. Não, pra caramba. E assim, eu fico me perguntando por que que a galera gosta tanto mesmo. É o que a gente vai tentar, né, levantar no programa de hoje. Por que que é tão popular? Por que que a galera gosta tanto de filmes, livros sobre esse gênero, né? E, tipo assim, quando eu penso em investigação policial, em crimes e tal, as minhas maiores referências, eu acho que a minha maior referência é CSI. Porque o meu pai gosta pra caramba. Apesar de não ser um true crime, porque não, né, é ficcional o CSI, Sim. eu lembro de assistir muito lá em casa. E eu gostava de ver o pessoal investigando e tal. E parece que a cada episódio tinha um assassino, um criminoso mais inteligente, né? E instiga a gente a querer saber o desfecho e como que o cara conseguiu se livrar, né, da situação. Exatamente, e a gente vai falar mais sobre isso, né, sobre como toda essa questão de ter uma investigação, de ter um crime, de você mesmo às vezes se sentir como um detetive e como tudo isso afeta a gente. Mas se a gente for olhar um pouquinho, né, para a história, desde antes de Cristo a gente tem eventos, né? Se a gente for pensar nas lutas de gladiadores que eram muito famosas em Roma, desde sempre a humanidade parava para assistir episódios violentos. No século XV também, se a gente for parar para lembrar, crimes, né, criminosos que eram condenados e mortos ali na praça pública, então eram enforcados na frente de todos e os crimes deles eram expostos para todos lerem. Então esse espetáculo, né, da criminalidade e da morte e da violência sempre foi presente ao longo da história. E eu acho que, na verdade, antigamente era muito mais normalizado do que é hoje, né? Apesar de a gente ainda ter muitos casos violentos, mas hoje a gente acha um absurdo, Hoje né? ninguém é morto em praça pública, pelo menos. Não, e tipo assim, as pessoas, principalmente os poderosos, tal, pessoas mais Com mais dinheiro, influente poder. e tal, eles são julgados e tal, né? Ao contrário do que acontecia antigamente, tipo assim, a galera que tá na escola vai lembrar da Revolução Francesa, né? Onde a galera que tava na liderança ali foi decapitada, sabe? Então, se fosse hoje em dia, seria diferente, né? Mas a verdade é que a humanidade, ela é acostumada com a violência, né? Talvez isso seja um resquício primal da humanidade, né? E a gente está, na verdade, em um processo de desnormalização da violência, com as civilizações cada vez mais civilizadas. Exato. E muito se fala sobre isso, né? Sobre esses conteúdos que têm se popularizado cada vez mais. E a gente tem, desde 2019, uma nova onda, né? Que vem surgindo de true crimes e livros, podcasts, filmes, séries sobre investigações e sobre criminosos, né? Sobre histórias reais de crimes e assassinatos, assassinos em série. E 2019 é um ano que marcou bastante, porque um podcast em questão, né, o My Favorite Murder, ele se tornou muito popular e ele arrecadou 15 milhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro. E esses dados são da Forbes. E ele ficou em segundo lugar, como o segundo, né, podcast que mais arrecadou dinheiro nesse ano. Então, como, né, falar sobre crimes verdadeiros tem movimentado dinheiro e público.
E apesar de os true crimes sobre assassinatos serem a grande maioria, né, outros gêneros de crimes investigados, eles também ganharam popularidade, né? Sim. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que no ano passado bombou, que é a Mulher da Casa Abandonada. Verdade. Né? Isso chegou pra mim, Samuel, essa mensagem. Assim, mais de uma pessoa me mandou esse podcast. Eu não ouvi até hoje, me desculpem. É que True Crime realmente não é o meu gênero favorito, mas tá ali na minha lista infinita de filmes a assistir, livros a ler e podcasts a ouvir. Eu vou escutar um dia. Eu já mandei vários animes pra Vicky assistir ali, vários filmes. Inclusive, ela não assistiu nem Creed ainda, apesar de ser fã do Michael B. Jordan, né? Quem não é fã do Michael B. Jordan? Aí está a questão. Mas a Mulher da Casa Abandonada, a gente tava nessa. É genial, né? Um podcast da Folha, né? Do jornal Folha de São Paulo, feito pelo o jornalista, o Chico Felitti, né? E, cara, estourou a bolha, entendeu? Uhum. Da galera que escuta podcast, né? Quem não costuma escutar podcast escutou, né? Muita gente escutou a Mulher da Casa Abandonada. Aí, né? Uhum. E é um true crime, né? O jornalista, ele investiga a história de uma mulher que estava sendo investigada por diversos crimes, né? Então, é um gênero também sobre investigação, é investigativo. E o roteiro é genial, ele te instiga, ele te amarra ali para como saber, e o jornalista, né, o Chico, ele é o investigador, né, e é legal que não é uma história que contaram sobre a investigação, é ele contando a investigação dele, né, o investigador que conta a própria história. Sim. Então isso, acho que esse tom de verdade, né, de realidade, deixa a galera mais instigada, né, como a gente falou na introdução, quando aparece baseado em fatos reais, quando é uma história real, já dá um arrepio, assim. Você já fica assim, opa, peraí. E a gente fala, mas como assim que isso tá acontecendo, né, e tal? Como que isso pode ser real? A gente fica começa chocado. O absurdo, né, de tipo... E a curiosidade vai aumentando. Não, mas isso aconteceu mesmo? Calma aí, eu quero saber como isso aconteceu. E na verdade, não só nos últimos anos, mas... na última década, a gente teve muitas produções brasileiras, inclusive, sobre casos reais aqui, né? Que tiveram bastante repercussão no jornal, nos jornais na época, e acabaram virando produções audiovisuais, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do sequestro do ônibus 174, né? Sim, sim. Que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O Sandro, né, ele que era um menino, um morador de rua, sobrevivente da chacina da Candelária, que é um outro caso violentíssimo, né, lá no Rio de Janeiro, que os policiais chegaram atirando lá, mataram um monte de criança. Esse cara, ele era criança na época da chacina da Candelária, cresceu, né, era morador de rua e tal, e ele foi assaltar um ônibus. Só que acabou dando tudo errado. O ônibus parou, a polícia chegou e ele fez todo mundo refém. No final da história, acabou que ele morreu, a polícia matou ele, uma das reféns também foi assassinada. E isso depois virou documentário, depois virou filme. Eu acho que o documentário, se não me engano, é de 2001. Me corrija aí a edição se eu estiver errado. Errou! E depois um filme em 2008. Deixa eu até pegar aqui certinho, porque eu fiz uma lista dessas coisas. De filmes. E eu lembro... 2008, galera. Samu, que quando eu tava na faculdade, a gente fez jornalismo, então a gente acaba estudando alguns desses casos. Eu lembro que a gente assistiu essa produção e começou um debate em sala de até onde, né, a espetacularização da violência dos crimes pode ir. Então, esse crime foi um crime televisionado, então... inteirinho, né? Exato. Ficou ao vivo na televisão, o sequestro do ônibus, assim, tem todo o tempo, até acabar. Exato. E, enfim, e aí tem essa grande discussão. Foi uma espetacularização na época, ou... né, ficou ali por muito tempo mostrando que realmente era um fato muito chocante,
né? Depois isso virou documentário e depois virou mais um filme, né? E tem toda essa discussão aí sobre a espetacularização dessa violência. Mas, pelo menos nesse caso, eu acho que o documentário trouxe várias informações importantes, né? Quem que era o cara, da onde ele veio. Contou a história, Contou né? a história, né? E aí mostrou mais da investigação. O Sandro, ele né, depois das investigações finais, confirmaram que, na verdade, ele foi morto asfixiado dentro da viatura. Então, assim, foi um caso muito violento, muito bárbaro, né? E falando de outras produções, a gente teve recentemente aí o lançamento daquele filme, A Menina que Matou os Pais, do caso da Suzane von Richthofen, né? Que a Carla Dias, que foi pro BBB passado, que interpretava ela, foi uma super produção também que alcançou vários níveis aí, várias pessoas. E que também foi um crime que chocou bastante na época, né? Muito. E a gente tem nos canais, né, nas plataformas de streaming, a gente tem nos podcasts. Podcast ficou muito famoso com o True Crime, né? Tipo, ficou muito comum você ver podcast sobre isso. Eu acho que é até mais fácil para contar a história, porque como é que você vai contar, né, uma história real sem imagem, sem dados? Então, assim, o podcast acaba sendo um recurso mais fácil. Então, aqui no Brasil, além da A Mulher da Casa Abandonada, que o Samu citou, né? A gente tem a Sala de Interrogatório, 1001 Crimes, que são, né, podcasts que ficaram famosos falando sobre true crime. E a gente tem muitas histórias aqui no Brasil também que recentemente tomaram mais visibilidade. A gente tem o caso Evandro, a gente tem o Pacto Brutal, que foi o assassinato, né, da Daniela Pérez. Então, são histórias que estão vivas no imaginário da população brasileira. E nesses podcasts a gente tem esses recursos, né, de gravações, documentos, né, que muitas vezes foram usados por jornalistas que estavam investigando ou policiais, né, que estavam envolvidos nos crimes. E tudo isso vai, então, construindo, né, a nossa consciência de o que aconteceu e aguçando a nossa curiosidade. É bastante. Mas a gente tem muito mais ainda para falar sobre isso. A gente vai dar uma pausa e volta já. É isso aí, galera. Estamos de volta. E, Vicky, você já assistiu, quando, sei lá, alguma vez na vida, esses filmes classicões, assim, tipo O Colecionador de Ossos, Zodíaco e tal? Eu assisti O Silêncio dos Inocentes. Eu lembro que foi um filme que me marcou bastante, né? E a gente tem o Hannibal aí, que também foi inspirado, né, em uma pessoa que existiu. A gente tem o livro, tem o filme, né, a sequência de filmes. E eu acho que aí começa um pouco, né, também o cinema, né, trazer muito essas personalidades, né, esses assassinos que têm histórias, né, muito tensas e perturbadoras, eu posso dizer, eu acho. Perturbadoras total, assim. E aqui no Brasil, a gente tem várias histórias perturbadoríssimas de serial killers que deixariam Hannibal Lecter no chinelo. São tão violentos quanto. E o mais perigoso de tudo isso são reais. Não tem filme desses caras, né? Mas são pessoas, assassinos que aterrorizaram o Brasil inteiro na época. Porque a questão do serial killer é que você não sabe quem é um cara que ou ele planeja ou ele se safa muito bem do negócio, ele não sente culpa, né, por aquilo que ele fez, não se sente errado. E aí ele age com muita frieza. E quando o cara demora pra ser pego, todo mundo fica imaginando, nossa, mas
será que ele tá aqui na minha cidade? Que eu posso estar no mercado e ele aparecer aqui. A gente teve recentemente o caso do Lázaro, que matou uma galera e a polícia não conseguia encontrar ele, não conseguia, né, ele fugia e tal, não conseguiam encontrar ele. Ficou aquele burbúrio, né, nas redes sociais de, tipo, viu né, alguém falou alguma coisa, uma foto. Ele passou por aqui, não sei o quê. Então, é bem... Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Sabe, a gente fica, caraca, será que na minha cidade tem alguém desse jeito e a polícia ainda não encontrou, né? E aqui no Brasil, eu tava pesquisando sobre serial killers brasileiros, né? Porque a gente vê muito isso em filmes estrangeiros e tal, mas aqui no Brasil a gente teve casos muito tristes, né? E eu encontrei no site da editora Intrínseca 4 serial killers brasileiros que, inclusive, foram citados em um podcast de True Crime, que é o Modus Operandi, né? E eles citaram aqui os 4 mais chocantes. Vamos relembrar esses casos. Tem o famoso Chico Picadinho, lá de 1966, né? Ele matou várias mulheres e tal. Na verdade, ele matou uma mulher, dormiu do lado, confessou pro cara que morava com ele, tipo, falou, matei ela e tal. Ele foi preso, foi solto, matou de novo e, tipo, depois falaram, não tem como. Aí prenderam ele tá num hospital psiquiátrico. Tem o Maníaco do Parque. Esse Maníaco do Parque, acho que as mães usavam muito para botar medo nas crianças, né? Porque eu escutei isso lá em casa e tal, o pessoal falando do Maníaco do Parque, não sai na rua, senão o Maníaco do Parque vai pegar. É o Maníaco do Parque e o Homem do Saco. É o medo da criançada. E ele foi conhecido, né? Ele era um motoboy que foi condenado por assassinar 11 mulheres e estuprar outras 9. Né? Hoje ele também ele foi condenado e tal. Tem o Vampiro de Niterói. Gente, os nomes, olha, né? Os nomes. Faz parte do merchan colocar um nome. Que nem o Jack Estripador, né? Que nunca foi pego nem nada, né? Seria um serial killer que atuou em Londres e tal, mas ninguém sabe o que é ainda. O Vampiro de Niterói, ele ele atuou e tal, foi preso na década de 90. Não faz muito tempo, não. Né? É recente essa história. É recente. Ele matava crianças. Bem triste, né? Inclusive, ele debochou da polícia. Porque ele estava matando várias crianças e a polícia demorou para prender ele. Para descobrir que era ele. Ele falou, nossa... eu tava só esperando vocês virem me prender, né? E, tipo, a justiça não funciona. Nossa. E nessa lista de 4 nomes aqui tem o Maníaco da Cruz. Ó, os nomes são, sabe, impactantes e, enfim. E esse Maníaco da Cruz, ele é de 2008, também não faz muito tempo. E ele era conhecido por... Quando ele matava a vítima, colocava ela com os braços abertos, assim, em formato de cruz. Todos esses caras, eles foram presos e tal, mas eles mataram bastante gente a sangue frio. E tem muito conteúdo sobre eles em podcasts, na internet e tudo mais, né? A galera acaba gostando de saber mais sobre esses casos. E por que, né? Por que a gente é assim? Eu, particularmente, não gosto de true crime, não gosto de assistir, de ouvir, de ler. E eu não sei se é porque também tá um pouco ligado a... Por exemplo, a gente, já citei anteriormente, eu sou jornalista e eu já precisei escrever uma notícia ou outra sobre... alguns casos, né, de assassinato e nada de investigação, coisa que sai na mídia, porque acreditam ou não, mas é comum acontecerem, né, assassinatos e roubos e crimes, então assim, todo dia tem. Então assim, todo dia chega alguma coisa na redação sobre isso, né, numa redação que trabalha com factual, que tem ali a editoria de policial, então sempre vai ter algo a ser noticiado.
fica comum, né? Chega um release da polícia falando o que aconteceu. E é bem triste. Então, assim, eu não gosto de assistir, de consumir esse tipo de conteúdo, porque é muito pesado pra mim. Eu não gosto. Mas muita gente gosta. E existem até relatos de pessoas que se sentem melhor depois de assistir. E tudo isso tá relacionado à adrenalina. Então, funciona mais ou menos assim. Você tá assistindo alguma coisa pesada, só que daí você tá num lugar de conforto. Você tá na sua casa, protegido. Você sabe que aquilo não vai acontecer com você. Mas aí você se coloca no lugar da vítima e começa, mas e se eu tivesse ali? O que eu iria fazer? Então você começa a estudar, então você se sente mais preparado para caso você um dia passe por uma situação dessa, você saiba o que fazer, saiba como se portar, saiba como se salvar. E é até curioso, é triste, mas interessante, que boa parte do público, né, maior parte do público que gosta de assistir True Crime é feminino. E isso está relacionado ao feminicídio. Então, mulheres no Brasil são... muitas mulheres, né, no Brasil morrem por conta do feminicídio, que é uma violência, né, que mata mulheres apenas por serem mulheres. Então, mulheres estão muito mais suscetíveis a esses crimes, né, de violência, de serem assassinadas, de serem estupradas, de serem agredidas, só por estarem ali vivendo. Então, é comum a gente ver esse público feminino, então, consumindo esse conteúdo, porque você está ali num lugar seguro, mas ainda assim você tá, e se fosse eu, o que eu iria fazer? E interessante você falar isso, Vic, que pesquisando para o programa, eu relembrei de um podcast que eu já tinha conhecido antes, que chama Café com Crime. E esse Café com Crime, ele é produzido por uma mulher, a host, deixa eu até pegar o nome dela aqui certinho para gente dar os créditos, mas é uma host mulher, né, a fundadora do podcast, e o último podcast que eles lançaram na data de gravação aqui do Pode Ser de hoje foi sobre o maior feminicídio coletivo do Brasil, que eles lançaram lá, que foi um crime que aconteceu num ano novo, numa festa de ano novo. Uhum. O Café com Crime é feito pela Stephanie Zorubi, ou Zorubi, enfim. E o modus operandi também é feito por duas mulheres, que é a Carol Moreira e a Mabê. Então, assim, o público é a maior parte feminino, e a gente também tem nomes femininos produzindo esses true crimes de relevância, né? Que ganham bastante notoriedade por aí. Sim, e até aí a gente entende, né? A gente gosta de consumir esse tipo, né? Pessoas que gostam, porque eu não gosto tanto, gostam de consumir esse tipo de conteúdo por isso, é como se você vivesse, mas sem estar em perigo. Então, filmes de terror, filmes de suspense, eles também provocam esse tipo de reação. Então, por exemplo, eu até gosto de assistir alguns filmes de terror, de suspense, e é isso, né? A gente fica ali, e se eu tivesse ali naquela situação, o que eu faria? Mas eu acredito que o grande problema dos true crimes é realmente quando as pessoas começam a romantizar esses assassinos, que são pessoas reais. E daí eu não sei se existe uma certa aproximação com, por exemplo, vilões, né, que são queridos, e daí as pessoas colocam, né, esses assassinos no mesmo lugar. Então existe essa mistura do que é real com o que é ficção. Então, tem uma reportagem que eu gostei muito de ler, que foi produzida pela Super Interessante, que eles falam sobre a jornada do vilão. Então, a gente tem a jornada do herói, que ficou muito famosa, né? Uma teoria do Joseph Campbell, e ele fala de como as histórias contam, né? Essa jornada do herói. E daí a gente teria, então, a jornada do vilão, que é quando o vilão é o protagonista. Então a gente teve recentemente o Coringa, né, do Joaquin Phoenix, que até recebeu, né, um Oscar de melhor ator, e eu acho que pegou todo mundo, porque a gente vê os bastidores, né, a gente vê a história do Coringa. Então tem uma certa denúncia ali, então, de um vilão que se tornou vilão por uma questão, uma consequência da sociedade. Então ele é um produto da violência social. E daí tem todas as questões que fazem com que a gente se aproxime dele e torça por ele. E o Coringa foi uma produção genial, assim, o Coringa.
é muito boa, muito bem feita. O Joaquin Phoenix manda muito bem na atuação, mas levanta essa discussão, porque você se olha, você se vê assistindo um filme que o cara só se ferra e tal, você começa a ficar com dó dele. E a humanidade tem uma tendência de torcer para quem tá perdendo. Quando você tá assistindo, eu dei até esse exemplo pra Vicky lá na redação. Quando você tá assistindo um jogo de futebol, em que os dois times, nenhum dos dois é o seu, você tende a torcer pro mais fraco, o que tem menos potencial. Então, se tá jogando, sei lá, França e Nigéria, você fala, vai Nigéria, tá ligado? Porque a França é super histórica no futebol e tal, a Nigéria nem tanto, né? Então a gente tende a torcer para quem tá perdendo, né? E quando essas produções colocam esses vilões como, putz, alguém que sofreu muito, tal, não sei o que, você começa, caraca, mano, mas que vida difícil que o cara teve. E do nada você, caraca, tô torcendo, né? Tô passando um pano pra um assassino aqui, né? Mas enfim, a gente vai para um rápido intervalo e volta pro último bloco do Pode Ser de hoje. É isso aí, galera. Estamos de volta e a gente estava falando, né, Vic, sobre a romantização, a justificativa dos vilões, que eu acho que também tem sido uma tendência no cinema agora, né? Que é aquele rolê de, assim, vilões com história, vilões com história são vilões justificados. Então, assim, quando a gente tem uma história que ele é do herói, o vilão, ele é a sombra, né? Então, ele é o antagonista ali. Ele não tem muito espaço, mas a partir do momento que a gente passa a ver as coisas da ótica dele, será que o herói é o herói mesmo? Será que o vilão é o vilão mesmo? E isso acontece muito na ficção. A gente viu com Malévola, com Cruella, Coringa, que a gente citou. E o problema é que isso começou a acontecer muito com os assassinos reais, então com o True Crime. E, assim, nas redes sociais começaram até a surgir fã-clubes, assim, de assassinos. Então, assim, qual é o seu assassino preferido? Tipo, gente... Não tem que ter um assassino preferido, né? Exato. E entra toda essa questão do desrespeito até mesmo com as vítimas, com os familiares. Então, entra essa questão de, ficção é ficção. Mas e o que é real? Como isso deve ser noticiado? Como isso deve ser transmitido? Como isso deve ser contado? É do ponto de vista do assassino? A gente quer entender como funciona a cabeça dele? Existe essa curiosidade. Mas e as vítimas? Como elas são colocadas? Às vezes as vítimas nem aparecem direito. Elas só aparecem ali pra morrer, pra... Enfim, a gente não sabe, não tem aquele respeito, aquele cuidado pra se contar também quem sofreu, né? E quando os casos são reais, esse cuidado tem que ser muito grande, né? Porque, sei lá, você vai assistir Sexta-feira 13, um filme do Jason, você vai assistir Hora do Pesadelo, ninguém lembra dos protagonistas, dos mocinhos da Hora do Pesadelo. Eu lembro das Final Girls, tá? Eu lembro das garotas finais, eu sempre lembro. Mas todo mundo sabe quem é o Fred Krueger. Não, sim, são mais famosos, sabe quem é o Jason, né? Mas é ficção, né, galera? Realmente a galera tá ali pra morrer, né? A galera do que não é o vilão. Agora, quando são casos reais, tem famílias, sabe? As pessoas que foram assassinadas ali, elas deixaram famílias que vão ser traumatizadas para sempre, né? E a romantização, a justificativa, na justificação, sei lá, desses vilões é bastante perigosa. Quando a gente assiste um documentário que mostra tal, o que aconteceu, como que a cabeça dele funcionava e tal, é até interessante, porque a gente vê que existem pessoas com essas ideias. Tem inclusive um filme que não é sobre... É sobre um assassino em série também, mas um assassino em série político, sobre Hitler. O filme chama Ele Está de Volta. E é meio que um documentário ficção, né? Tipo assim, é uma ficção que imita um documentário. Que é como se o Hitler tivesse voltado agora? Será que ele conseguiria convencer a população de novo? Né? E aí o Hitler é o protagonista. E ele começa a dar as justificativas e você acompanha o discurso dele.
dele falando sobre políticas de imigração, sobre superpopulação, as pessoas que vêm de fora do país com mão de obra mais qualificada, e aí as pessoas do próprio país não têm mão de obra tão qualificada e elas acabam ficando desempregadas. E ele começa a dar uma justificação, sabe? Pontos assim que para as pessoas do filme, e até você que está assistindo fala, não, tá, ele tem um ponto, mas não é bem assim. Mas você vai assim, se vendo numa situação que você está dialogando com questões que o Hitler está levantando. E no final das contas, ele é o Hitler, entendeu? Ele é um cara que matou milhões de pessoas, sabe? Então, esses gêneros, né, quando essas produções levantam esse debate, eu acho que funciona e é importante para mostrar que existem pessoas manipuladoras, existem pessoas ruins, né, que não é para ser igual a elas. Agora, quando você fala, putz, olha só esse cara, não é bem assim. Acho que é bastante perigoso e as famílias das vítimas, né, elas... É um desrespeito com elas. Exato. Então, acho que esse é o recado, né, Samu? A gente tem essa coisa muito intrínseca, né, do gosto pelos true crimes ou filmes de terror, filmes de suspense, que colocam mesmo a gente numa situação de sobrevivência, né? É inato do ser humano a gente, às vezes, se colocar em situações de sobrevivência ou então querer saber, né? Porque é um teste mesmo. A gente viver é perigoso. Então, a gente assistir a algo que vai te colocar ali à prova, te colocar, nossa, será que eu perceberia se fosse comigo? Será que eu conseguiria fugir? É algo que existe e tá tudo bem a gente querer, né, assistir conteúdos assim, experimentar, mas tudo tem um limite. É preciso também, a gente como consumidor de conteúdo precisa ter essa consciência do que a gente está consumindo, né? Se uma série, ela romantiza demais um personagem, se ela faz a gente mais torcer por ele do que se conscientizar dos problemas sociais que envolvem, né, que envolvem, né, a violência, a criminalidade, ou até mesmo a falta, né, de psicólogos e de um sistema social que pensa também nessa inteligência emocional das pessoas, que pensa na saúde emocional das pessoas, nesse sistema falho. Se essa obra não está apontando para esses caminhos e só romantizando, né, um assassino, a gente também tem que se posicionar em relação a isso, em respeito, pelo menos em respeito às vítimas. É isso aí. Mas assim, galera, tudo bem você gostar de true crime, você gostar de investigação, é maneiro, só vale a pena a gente botar na cachola como que a gente pode usar isso, né, para melhorar a sociedade e não ter esses crimes violentos de novo, porque é legal assistir, mas na vida real é algo triste demais. Isso, que a gente espera não passar e a gente espera que ninguém viva isso também. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Indica aí pro seu colega um bom true crime, né? Que vai fazer ele pensar e vai dar um friozinho na barriga, mas vai fazer ele pensar legal. Assista também outros episódios do Pode Ser. A gente tá no YouTube, no Spotify. Já estamos no episódio 21, né? E também ao ar toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, no canal 12.3 aqui na TV Câmara. A gente espera vocês na próxima semana. Pode ser? Pode ser, Samu. Até lá, pessoal.